E vamos começar falando sobre a possível mudança na presidência da Vale. Eduardo Bartolomeu pode estar encerrando um ciclo até janeiro de 2024. Vamos ter essa resposta. Ele não quer sair, na verdade, ele quer continuar. Ele entende que estamos aqui num projeto ainda incompleto, tem mais coisas a avançar, mas ele pode estar saindo. Nós vamos ver aqui quais são os possíveis substitutos e vamos entender alguma dessas evoluções que a empresa passou, principalmente nessa questão do risco, né? Muitos de vocês não devem entender que aconteceu naquele período lá daquelas tragédias, né, de Brumadinho, por exemplo, né, na Mariana também. Qual é o risco? O que a Vale tem feito em relação a isso? Eu vou explicar aqui para vocês nesse vídeo, tá bastante bacana. Então o Bartolomeu ele destaca que as agências de rating já vêm reconhecendo os avanços que a empresa tem feito aqui na parte de segurança e também os parâmetros ESG, mas tem muito mais coisa para fazer. O fato é que no começo do ano nós descobriremos se ele vai continuar ou não, e já tem alguns nomes sendo ventilados, como por exemplo, o Lauro já disse do jornal O Globo, disse que um deles é Guido Mantega. O Lula ainda não desistiu de colocar o Guido Mantega na Vale, mas é um nome que tem muita resistência, então ninguém está contando que realmente vai ser aceito, mas o governo vai tentar novamente enfiar a goela abaixo. Já viu aqui pessoas ligadas ao partido, segundo a matéria que eu já mostrei outro dia lá, faz um tempo, que os caras estavam ali meio que ameaçando a Vale, né? Que ela depende muito do governo em muitas frentes aqui de licitação e tudo mais. E aí era bom fazer um esforço para deixar o Manteiga entrar, mas mesmo assim eu duvido que vão fazer tal coisa, né? Não tem sentido nenhum entrar esse cara aí, né? Enfim, acaba crescendo o nome de um integrante do próprio colegiado ser escolhido, e aí existe a possibilidade de avançar o nome de Luiz Henrique Guimarães, que é o ex-número 1 da COSAN e homem de confiança de Rubens Ometo. E aí nesse cenário poderia ser bacana aí para as nossas empresas, principalmente para a COSAN, ter aqui uma proximidade na Vale, né? Pode ser interessante. Enfim, eu acho que a permanência do presidente atual seria bastante bacana, porque ele está fazendo um projeto muito legal. Mas se vir alguém aqui próximo da COSAN, acaba sendo bom também. Óbvio, Guido Mantega, horrível. E voltando aqui então à entrevista do presidente da Vale, perguntaram para ele qual a principal marca de sua gestão. Ele podia responder lucros crescentes, dividendos, transição energética com cobre, o níquel. A primeira palavra que ele respondeu foi segurança. Isso para mim está totalmente alinhado com o que eu espero da Vale. Eu jamais investiria nessa empresa se ela não tivesse com foco total nisso. Então, o que você não pode fazer é ficar deixando de investir na Vale pelo que ela fez no passado. Porque quem fez no passado não foi a Vale, não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica não leva a culpa. Quem é o culpado são as pessoas físicas, pessoas. Essas têm que ser afastadas e punidas. A punição não cabe à Vale. Então, infelizmente, na minha opinião, essas pessoas tinham que ter sido muito mais punidas pelo governo aí, né? Enfim, infelizmente o mundo é assim, né? Pessoas poderosas conseguem escapar muitas vezes, mas o importante é o quê? Você destacar que daqui para frente a empresa tem atuado muito nessa questão da segurança. Então são outras empresas aqui os responsáveis afastados, agora a gente tem um perfil muito aqui voltado na segurança. Então aquele passado é a culpa das pessoas físicas, agora a Vale é uma outra Vale, a gente espera assim, né? Então vamos continuar aqui vendo, né? Ele falou que se ele for embora daqui a 5 anos, olhar para trás, ele quer ser reconhecido como uma pessoa que estabilizou operacionalmente a Vale. E ele continua dizendo que quando a gente olha 5 anos para trás, na época de Brumadinho, né, 2019, a empresa é absurdamente mais segura. Hoje tem total controle sobre as barragens, temos condições de garantir que não vai repetir os acidentes e é um processo contínuo. Temos que eliminar todas as barragens a montante, eu já vou explicar para vocês, tá? Enquanto não atingir zero fatalidade, a gente não vai ficar satisfeito. Vale destacar também que temos umas barragens aqui em nível crítico. Em 2006, eles têm aqui como uma data mágica, onde vai retirar as 2 barragens de nível 3, que é o nível crítico aí, né? E atualmente elas não geram risco para ninguém, porque não tem ninguém embaixo, né? Mas ainda assim traz uma restrição para alguns investidores. Então, isso aqui seria um marco, né? Não existem mais barragens nível 3. Então, primeiro explicando a situação da Vale em relação às barragens, para depois explicar mais sobre como funcionam as barragens. Então, olha só, falando primeiro do nível de emergência, temos aqui o que ele falou de nível 3, que até 2025 vai ser encerrado, não vai ter mais nível 3. Estamos aqui batendo a meta até agora de redução, olha só, foi de 4 para 2 de 2020 para 2023, as demais nível 2 e nível 1 também reduziram aqui, então
tem esse avanço bastante bacana aqui no nível de emergência. Tem outro ponto que as empresas monitoram muito, as empresas não, a Vale monitora muito mais de perto qualquer possível problema para acontecer, para não repetir o que aconteceu no passado, né? E tem aqui a questão bastante bacana também, que é as barragens a montante. Esse tipo de barragem é a mesma barragem que aconteceu o problema lá em Mariana e Brumadinho. Então, temos aqui 13 descaracterizações de 2019 a 2023, mais 7 vai acontecer nos próximos 2 anos aqui, 3 anos na verdade, e 2027 em diante, mais 10 descaracterizações vão acontecer, chegando aqui ao total, então, da meta de 30 barragens aí descaracterizadas. O que quer dizer, então, essas barragens a montante? Então, as barragens a montante são um método mais barato e mais rápido também de ser construído. Então, é por isso que ele, desde a época que a Vale era estatal, foi feito aqui as barragens a montante. Aí tivemos essas tragédias aqui com Brumadinho e Mariana nesse tipo de barragem. Então nós temos aqui o dique de partida, que é como se fosse um aterro, né? E aí depois ele vai construindo aqui os alteamentos. Para ficar mais claro, peraí, vamos explicar da seguinte forma, tá? Então é assim que funciona. Chega a barragem em um determinado momento, olha só, os rejeitos aqui atingem a capacidade. E aí o que precisa fazer são os alteamentos. E aí vai lá, nós temos 3 tipos de alteamentos: a montante, a jusante e por linha de centro. Mas não é apenas, né, a forma como elas são feitas, não, que é de diferente. A gente vê aqui que a montante tem essa inclinação diferente da ajusante, que por si só já seria um risco maior, mas não é apenas isso, tá? Então o que acontece é que a barragem montante ela acaba sendo mais barata, tem um maior risco, os alteamentos aqui são feitos de rejeitos, então é um material mais instável, enquanto a jusante ela é mais cara e mais segura, também dá um maior uso de área, e ela acaba utilizando aqui materiais melhores, como por exemplo concreto, a própria terra, então são materiais que vão resistir aqui um pouco mais. E aí nós temos essa barragem jusante e temos também as barragens a seco, que a Vale tem investido numa série de projetos para dar segurança. Só citei aqui para vocês entenderem como é que funciona aqui, por que a montante é mais arriscada, tá? Mas assim, a Vale ela tem feito uma série de outros pontos para evoluir aqui na segurança. A barragem a montante nem vai ser mais permitida aqui no Brasil, né? E aí, só para finalizar, além de toda essa questão da segurança, ele destaca outras melhorias que a empresa fez, que foi como focar aqui muito no core business, né? Ela vendeu aqui participações que não eram core business, teve uma recentemente aqui na questão da siderurgia, né? Então a empresa está focando ali no que é core business. Devo lembrar vocês também da transição energética, que é muito importante, o níquel e o cobre vai ter um papel importante aqui no futuro do mundo, né? E temos a próprio minério de qualidade da Vale, onde ela tem esse minério diferenciado, ela também investe muito aí para conseguir um valor agregado maior no mercado, principalmente quando questões ESG forem tomar cada vez mais peso aí no mundo. A China vai querer descarbonizar, vai ter que comprar aí um minério de qualidade da Vale que polui menos aí lá nas siderúrgicas dela, tá? Então agora vamos falar um pouco dos dividendos e da recomendação aqui que o pessoal está fazendo para a Vale. Mas antes, não esqueça do like e também sua inscrição no canal, ativando o sino. Aqui eu falo não só das ações, mas também das empresas, para a gente entender naquilo que a gente está investindo. E aí eu falo da Vale de diversos ângulos. Hoje eu gostei de focar um pouquinho mais aqui na questão da segurança. Acho que muitos de vocês não tinham essa visão. Se inscreva e ative o sino. E vamos agora ver então o que o mercado está falando aqui da Vale, principalmente na questão dos dividendos, né? Então, o ano de 2023 realmente foi um ano complicado, a empresa oscilou porque a China ali várias vezes ficou ali meio que na corda bamba. Na verdade, não temos total clareza se vai ser muito belezura aí, né, em 2024 para a China, mas de qualquer forma o mercado aí tá indo, né? Então, em 2023 a empresa pagou 28,9 bilhões em dividendos e, segundo aqui o Wendell Finocchi, o CEO da Meu Dividendo, eles acreditam que o volume de dividendos será similar. Então o dividendo vai ser mais ou menos próximo ao pago em 2023. E como a gente pode ver aqui no Investidor 10, o dividend yield anualizado da empresa no momento está em 8,19%. A BTG comenta que acredita um dividendo de cerca de 9,5%, mas a gente vê o retorno do acionista aqui junto com a recompra de ação, é bacana sempre a gente lembrar disso, né? O retorno pode ser entre 12% a 13% em 2024. Não vamos esquecer da recompra de ação, que é um diferencial muito importante da Vale. Ela gera tanto dinheiro e nesses momentos aqui
que ela está muito mais redonda, vamos assim dizer, ela vai e faz altos programas de recompra de ação. Isso aqui é um diferencial que não pode ser ignorado, porque no longo prazo gera mais dividendos para a gente, né? Enfim, então eles lembram aqui que a projeção do minério de ferro também não vai mudar aí para 2024 basicamente, né? A gente pode até ver aqui o guide, realmente. E aí que a gente olha aqui então o volume de produção da Vale, realmente o minério de ferro não vai crescer praticamente, 315 hoje ela vai manter esse patamar em 2024, a empresa focando na qualidade, focando na segurança, e aí em 2026 já tem um aumento aqui até 360, em 2030 em diante, aí ela passa 360. Então ainda está meio que recuperando boa parte da produção que reduziu ali pós-acidentes, né? Então muito foco na segurança e sim também na qualidade, na verdade também no preço diferenciado que ela pode ter no mercado. Olha só, Pelotas e Briquetes com preço maior, tem aqui um foco, ela vai aumentar aqui muito mais. Olha quanto que vai aumentar. Foco aqui, níquel e cobre também. O níquel e o cobre vão aumentando, olha só. A 2024 só um pouquinho de aumentadinha, ainda tá um pouco aqui, um range meio grandinho, né? Aí chega 2026, já dá uma aumentada bastante bacana aqui nos dois, até 2026, e 2030 mais ainda, principalmente aqui, os dois vão dar um salto bastante bacana, né? Então, olha só, o quanto que tem para crescer em níquel e cobre, né? O cobre aqui vai praticamente triplicar, né? Mas é um projeto de longo prazo. Então, essa questão da segurança, além do óbvio da questão humana, nós temos também o próprio impacto que traz a empresa, né? Na sequência, nós tivemos dificuldade aqui na empresa, em dividendos, acabou se recuperando aí com a pandemia, trazendo o minério de ferro às alturas. O minério de ferro caiu, mas não caiu tanto, ainda está um ótimo preço, vem desafiando o mercado, ficando a bons preços, mesmo com a China ali dando uma oscilada, o minério de ferro ainda está a um bom preço e existem perspectivas bacanas ainda para frente. Já vou comentar sobre isso. Então, o que é importante, que eu acho que a empresa faz muito bem, que é um diferencial muito importante para ela, que é, nesses momentos que ela está gerando muito caixa, ela não está pagando tudo de dividendos. Eu faço críticas à empresa que paga apenas dividendos, tudo aí, principalmente quando está num momento aí meio um pouco atípico. Então, ela faz o quê? O recompra de ação, que fica ali, ó, escondidinho, o recompra de ação, causando uma melhoria de longo prazo. Então acho super bacana, um diferencial que não dá para ignorar na Vale, né? Sem contar que ela ficou aqui em boa parte de 2023 com preços muito baratos, enquanto o minério de ferro ficava alto. Então houve aqui um descasamento de preço da Vale com o minério de ferro. Já falei bastante vezes disso, né? E a gente viu hoje ela dando uma alta, já 70, ainda está um bom preço, né? Mas obviamente não está naquele 60 ali que estava até outro dia, né? Se contar os dividendos, estava muito barata. PL de 7,15 e um PVP de 1,79. A Vale, na minha opinião, ainda está a um bom preço, sim, mas eu só compro agora se eu for usar uma opção ali para dar uma protegidinha, né? Lembrando você que meu curso de opções está na promoção de fim de ano, 20% de desconto à vista, vai lá dar uma olhada. E aí, voltando aqui na questão da China, o CEO disse esses dias que a China não pode controlar o preço do minério de ferro. Ele está aqui buscando uma diminuição à exposição à China também. Ele tem hoje aí exposição à Vale, né, 63%, quer buscar ter uma exposição de 50% o mais rápido possível, além de acreditar que a lei de oferta e demanda em algum momento vai ter um equilíbrio melhor, não vão ficar dependendo da China, que muitas vezes acaba forçando o minério de ferro para baixo, tá? Então, vamos ficar atento aí no minério de ferro, porque muitas vezes tem especulação, inclusive da China. E aí nós temos então o minério de ferro para 2024. A previsão para 2023 era pessimista, surpreendeu positivamente, agora para 2024 ainda é favorável. Eles acreditam em preços de 110 a 125 dólares. Isso aqui é a possibilidade de dinheiros aqui infinitos para a Vale, né? Então vai dar para pagar ótimos dividendos sim, e recompra de ação. Se ficar esses preços, aquelas previsões lá da BTG, dá para acreditar, na minha opinião, tranquilamente 9,5 de yield ainda, o recompra de ação dando uma turbinada bacana. Então, se o minério de ferro ficar realmente entre 110 dólares e 125 ao longo de 2024, aquela previsão da BTG passa a ser molezinha da Vale cumprir. 9,5 de dividendo e mais recompra de ação, dá para tranquilamente fazer tudo isso, ainda investir como ela vem investindo, o minério de ferro desse jeito. Então tem até margem para cair um pouquinho aqui, mas aí, né, se cair mais, obviamente, as ações vão aí começar a dar uma corrigidinha. A gente fica atento para atuar sempre no anticíclico. Mas lembrando que a Vale, na minha opinião, ainda está um bom preço. Só que eu gosto, vi opções nesse momento.
Mas deixa nos comentários, você tem comprado a Vale nesse momento? Você tá apenas de olho? Deixa aí pra gente saber. E considere também se tornar membro do canal. Vou estar trazendo mais vídeos agora, tá? Já tô preparando aqui da 3R, Copel e Alupar. Não se esqueça do like. Um abraço e até o próximo. Valeu!